Bom, alunos, sejam bem-vindos à nossa terceira parte da aula de consultas SQL. Então, agora nós vamos estar mexendo com funções de agregação, tá certo? Agregação e agrupamento da linguagem SQL. Então, essas funções de agregação são funções para resumir informações de várias tuplas em uma única. Ah, como assim, professor? Que tipo de informação eu gostaria? Por exemplo, você pode querer uma contagem. Nós fazemos uma busca de quantos funcionários tem e vamos supor que você está interessado só no número. Então você pode usar a função count. Assim como também nós podemos obter mínimo, máximo, soma e média, né? Sendo soma e média variáveis em que precisam ser necessariamente números, as colunas escolhidas. Então, por exemplo, nós podemos colocar o mínimo com a coluna de salário, para obter quem tem o menor salário dos funcionários. Ou então, quem tem a menor carga horária. Enfim, o mínimo, o máximo, né? Então, vai obter o mínimo, o menor valor naquela coluna ou o máximo valor naquela coluna, assim como a soma de todos os valores das colunas e a média. Então, por exemplo, se eu usasse o sum, né, a função sum aqui, ela obteria a soma de todos os salários, ou average vai estar a média dos salários, e assim por diante. Então, nós temos como características, elas recebem uma coleção de valores e retornam um único valor, tá certo? E além disso, essas funções elas podem ser utilizadas no select ou na cláusula having, como eu vou mostrar para vocês a seguir. Então, aqui no select, olha a nossa construção, a gente vai usar o mínimo e o máximo. Então nós vamos selecionar sexo, salário como o mínimo do salário como min salário e o max salário como max salário dos funcionários e agrupar por sexo. Esse group by é uma função de agrupamento, então ele vai ditar o seguinte, que a partir de toda a tabela de funcionários, primeiro você vai agrupar através dessa classificação aqui, dessa coluna, né, chamada sexo, e você vai obter esses dados para cada grupo, entendeu? Então essa é a ordem de pensamento aqui. Primeiro você pega os dados virão dessa tabela, serão agrupados através dessa coluna, group by, e por fim serão obtidos esses dados. Então vamos executar lá para vocês verem o que acontece. Aqui então você vê que ele vai retornar 3 colunas, né, conforme nós pedimos em select, sexo, min salário e max salário, e onde teremos então duas entradas, né, FM e o min salário e o max salário de cada caso, entendeu? Por exemplo, nós também poderíamos colocar aqui o average, né? Vamos colocar aqui average salário, também seria possível, tá certo? Então ficou aqui o salário médio também em cada caso. Vamos fazer também, por exemplo, group by DNR, ou seja, departamento. Estamos agrupando agora por departamento todos os funcionários. Olha só o que nós... deixa eu remover esse sexo, porque aí sexo não faz mais sentido. Vamos exibir aqui DNR. Perdão, gente. Zip DNR e group by DNR. Ou seja, aqui group by DNR ele está separando por departamento os funcionários, e aqui a gente está selecionando o departamento, o número do departamento, assim como o salário mínimo e salário máximo. Então nós tivemos o seguinte, aqui do departamento 1 nós temos salário mínimo 2.500 e salário máximo 9.000. Departamento 4 nós temos salário mínimo 3.500 e máximo 7.000. Do 5, 3 e 5.000. E do nulo, que é os funcionários que não tem departamento específico, né? Tá mínimo e máximo 10.000. Provavelmente só tem uma pessoa. Vamos olhar lá. Sim, é só essa pessoa aqui, né? O Jonas, com 10.000. Tá certo?
Então, como ele não tem departamento, ele ficou separado. E os outros departamentos que você pode ver é só 5, 4 e 1, né, que tem funcionários atribuídos. Por isso, quando nós executamos aquele, nós temos aqui o 4 e o 5. Perdão. Nós temos 1, 4 e 5, né? Cada um deles tem um número de funcionários específicos. E nós também podemos, assim, executar o count. Né? Então, ó, executando o count, pode até colocar assim. Você vai ter o quê? Aqui no count é o número de funcionários de cada grupo. Então, o count, né, ele dá o número de tuplas daquele grupo. Basicamente, o que fizemos? Nós pegamos de funcionários, agrupamos por departamento, número de departamento, e aí, para cada agrupamento, é calculado todas essas informações aqui. Então, para cada departamento, eu quero saber o número do departamento, o count, que vai dar o número de entradas naquele grupo, ou seja, o número de tuplas, ou seja, nesse caso, o número de funcionários do departamento. Então, aqui no departamento nulo, só tem um funcionário, como nós já percebemos, e o salário mínimo e máximo dele, né, 10 mil. No departamento 1 tem 2 funcionários, e a variação de salário são esses dois. Então, automaticamente sabemos que uma pessoa tem 2.500 e outra pessoa tem 9.000. No departamento 4 tem 5 pessoas, né? Não sabemos quais exatamente os salários, mas sabemos que o mínimo e o máximo estão aqui. E no departamento 5 tem 4 pessoas e mínimo e máximo também está aqui. Ok? Então, essa é o funcionamento tanto do group by, que é agrupamento, quanto dessas funções de agregação, né? Que são min, max, sum, average e count. Nós também podemos utilizar assim somente a função de agregação sem group by. Por exemplo, dessa forma aqui. Ó. Então vai retornar somente uma tupla, entendeu? Porque essas funções aqui, elas resumem as tuplas todas em apenas uma. Então olha só, deu count, que é 12, salário mínimo e salário máximo, ou seja, fez o cálculo inteiro por todos os funcionários. Nós temos 12 funcionários e o menor salário é esse aqui, o máximo é esse. Como nós não colocamos a cláusula de group by, ele dá o agrupamento de toda a tabela como uma só. Tá certo? Então você só tem uma tupla de resposta. Então isso é muito importante, group by e as funções de agregação, tá certo? Nós também temos aqui mais uma cláusula, que é a cláusula having, que oferece uma condição sobre a informação resumida. Então, por exemplo, voltando àquele caso onde a gente executa por departamento, então aqui a gente tem os 4 departamentos, né, sendo um nulo, nós podemos também criar uma condição sobre esses resultados aqui, utilizando a cláusula having. Por exemplo, a gente pode querer que somente seja exibido os departamentos com pelo menos 2 pessoas. Então nós fazemos assim, group by tal, e aqui como você está vendo, ó, depois do group by você coloca having, né, count estrela maior ou igual a 2, por exemplo. Olha só o que aconteceu. Aquele departamento nulo foi embora, né? Porque ele só tinha um funcionário. Então aqui quando eu coloquei count estrela asterisco maior ou igual a 2, eu estou filtrando para só obter departamentos que tem pelo menos 2 funcionários, né? Então aquele lá foi embora. Se eu colocasse aqui maior ou igual a 4, aí isso aí ia sobrar os departamentos 4 e 5, né? Que eles têm mais pessoas. Tá certo? Então isso é muito importante. A cláusula having, ela normalmente está ligada a uma condição do agrupamento, né? Você quer eliminar alguns grupos que não satisfaçam certas condições. Por exemplo, você também poderia ter num sistema de banco de dados, por exemplo, de
de franquias, né? Você tem várias lojas e você quer agrupar as pessoas por cargos, por exemplo. Você primeiro faz então um agrupamento de cargos e depois você na cláusula having você pode pôr assim somente aqueles grupos que satisfizeram uma determinada condição de desempenho, de metas de vendas. Então aí ele ia eliminar os outros grupos e só iam sobrar aqueles grupos que realmente atingiram as metas, né? Que seriam os grupos que você iria premiar com alguma coisa na sua empresa, por exemplo. Tá legal? Então isso é importante você entender, né? E o where ele filtra as tuplas, né? Então olha só, olhando toda essa estrutura aqui de 5 itens, o que a gente tem que pensar? Primeiro a informação vem de from, né? Então eu quero até escrever aqui porque isso aqui pode até perguntar na prova, olha só, é muito importante. Origem. Então primeiro a informação vem da tabela, que é a origem. Origem das informações. Depois vem o where. Filtro de tuplas da tabela. Então no where você já elimina várias tuplas que você quer considerar. Vamos supor que você primeiro você busca da tabela de funcionários e depois você só quer saber aqueles que têm um departamento não nulo, ou seja, que pertence a algum departamento. Depois group by, onde você, por exemplo, no nosso exemplo, poderia agrupar por departamento. Agrupa tuplas permitidas pelo where, entendeu? Então aqui, ó, olha a ordem. Primeiro pega todas as tuplas, depois você dá o where para filtrar quais tuplas você está interessado em considerar. Terceiro, você faz o agrupamento. Esse agrupamento ele vai ser agrupado de acordo com uma determinada coluna, mas considerando somente aqueles que foram permitidos pelo where. Por fim, você faz o having excluir grupos que não atendam determinado critério. O having nada mais é do que um where, entendeu? Direcionado aos grupos, né? Então, é isso. Como nosso exemplo aqui, ó, having count, né, maior que tanto. Ou seja, tanto ele só vai estar permitindo ali tantos funcionários, só departamentos, né, agrupamentos que tenham pelo menos tantos funcionários. O resto exclui da nossa busca. Bom, isso aí. Então aqui, né, atributos listados no select também devem aparecer na lista de agrupamentos no group by. E recupera os valores para as funções somente para aqueles grupos que satisfazem a condição imposta na cláusula having, né, como a gente disse. A cláusula where não pode conter funções de agregação, pessoal. Você não pode colocar assim fazer uma construção desse tipo aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Where min salário maior ou igual a 3.000. Por que não pode esse where aqui? Perdão, esse where aqui. Olha só, vou até executar para você ver. Deu um erro. Uso inválido de função de agrupamento group. Por quê? Ó, se você coloca o where com uma função de agrupamento, tá totalmente desviado da função dele, porque o where ele vai filtrar cada tupla. O where funciona assim, ele filtra tupla a tupla. Se você está perguntando para ele filtrar um grupo de tuplas, já não vai funcionar. Se você quiser filtrar o grupo de tuplas, você tem que fazer o having, né? Então, having min salário maior ou igual a 3.000. Assim, aí sim vai dar certo.
Opa, perdão. Eu tinha um having ali em cima já. Aí sim vai dar certo, entendeu? Filtrou os departamentos que tem mínimo salário menor do que 3.000. Então, o where você vai filtrar tupla. E o having você vai filtrar as tuplas já agrupadas por group by. Inclusive essa ordem de pensamento aqui, a ordem que a gente declara as informações é já a ordem que elas são processadas, repara. Primeiro você coloca o que você quer buscar, depois você coloca a tabela, primeiro a tabela, depois o where, depois o group by, depois o having. Dá para você pensar que é exatamente essa ordem em que a informação segue o fluxo. O fluxo de informação é executado, tá certo? Então o having sempre você vai estar interessado nas funções de agregação e o where não pode ter as funções de agregação. Inclusive o having, teoricamente, é permitido escrever o having sem função de agregação, mas raramente é útil, né? Porque você poderia ter excluído no where. Tá, ok. Então, consultas com caracteres agora, né? E também ordenação, order by, subconsultas com in, not in, exists, outras funções. Isso aqui é como se fosse assim aquela parte extra, né? Entretanto, o like é muito importante, né? Comparação de caracteres. Vamos lá. Comparação de cadeia de caracteres com like. Então, nós podemos comparar apenas partes de uma cadeia de caracteres usando o operador like. Então, por exemplo, nós podemos perguntar os funcionários que possuem nome iniciando com J. Então, como que nós fazemos? Where, pnome, like, aí coloca uma stringzinha onde começa com J e depois vem esse porcentagem. Esse porcentagem quer dizer qualquer coisa. Então, aqui eu estou especificando aqueles que iniciam com J. Tá certo? Então, deixa eu colocar aqui, ó, é o caractere assim de aspas simples, tá certo? E aí a gente buscou, então, todos os nossos 5 funcionários começam com J. João, Jonas, João, Joyce e Jéssica. Tá legal? No primeiro nome, né, e o último nome. Também nós podemos querer saber, por exemplo, que possui um segundo caractere azinho no nome. Então, eu vou executar aqui para vocês. Ó. O que esse underline significa é um caractere qualquer. Entendeu? Então, eu quero interessar aqueles que têm o segundo caractere no nome é A. Então, Rafael e Vanessa. Então, esse porcentagem, esse underline, são muito interessantes no like para você fazer construções desse tipo. É como se fosse substrings, né? Busca por subcadeias. Que mais? Aqui agora nós vamos ver o order by, que significa uma ordenação. Então, ordenação pode ser especificada por um ou mais atributos, tá certo? Se você colocar mais de um atributo, vai ser considerada aquela ordem. Se o primeiro empatar, ele ordena pelo segundo. E você pode colocar ascendente ou descendente. Então, vamos até executar. Deixa eu executar. Aqui ele não dá um exemplo, eu vou executar um aqui pra gente. Então, eu quero listar todos os funcionários e eu quero ordenar por order by por pnome. Então, olha só, executando isso, a gente está ordenando pelo primeiro nome todos os funcionários, ordem alfabética, né? E se empatar o primeiro nome, por exemplo aqui, ó, Silva e Nogueira, tem 2 João, tem o João Silva e o João Nogueira. Repara que o João Silva ficou na frente e o João Nogueira depois. Mas normalmente a gente quer o contrário, se empatou o primeiro nome, tem que decidir pelo segundo, pelo sobrenome, pelo último nome aqui no caso. Então vamos colocar também para ordenar pelo primeiro nome e depois o último nome. Agora corrigir, ó, João
ficou o João Nogueira antes e depois João Silva, porque N, né, de Nogueira vem antes do S de Silva, obviamente. Então, como que a gente faz isso? É só colocando mais cláusulas no order by. Então, se empatar o primeiro, ele verifica o segundo. A gente também pode ordenar por salário ou por departamento, por exemplo. Vamos ordenar por uma ordenação bem estranha, ordenar por endereço. Quem que faz isso? Estranho, né? Vamos exibir também o endereço aqui. Olha só o que acontece. Ele ordena por endereço. Então, primeiro ficou as pessoas que moram na Avenida Afonso Pena, né? Depois Bandeirantes, Lojas, tal, todas as avenidas. Depois vem as ruas, né? Porque R, lógico, é bem menor do que A da ordenação. Então, tá legal? E aqui, você sempre tem que tomar cuidado com case sensitive, com questão dessas strings, né, iniciantes, né? Então tudo é muito importante aqui nessa ordenação. Números também, você pode ordenar por salário, por número de departamento, horas trabalhadas, etc. E você também pode usar o ascendente e o descendente no final, tá? Então ascendente é a ordem padrão. Na verdade, normalmente você está interessado, então se você quiser mudar, é o desk, né? Ordem ao contrário, ó. Tá certo? Então, ok. Agora vamos falar de subconsultas. Subconsultas é uma consulta dentro de outra, né? Então, olha só. Em algumas consultas é necessário recuperar algumas informações do banco de dados e compará-las com algum tipo de outra informação. Tudo na mesma consulta. Possível ter vários níveis de consulta. Tá legal? Então, aqui, ó, por exemplo, select from where. E aqui dentro da cláusula where você vai ter que fazer uma outra busca para determinar o que você quer para filtrar essa busca principal no where. Então aí, como funciona isso? Por exemplo, você pode usar o operador in. Compara um valor v com um conjunto de valores e avalia como true se vzinho estiver dentro daquele grupo, dentro daquele conjunto. Por exemplo, aqui, ó, retorna todos os funcionários que trabalham em departamentos 1 ou 5. Todos que têm departamento 1 ou 5 foram retornados aqui, porque na cláusula where dnr in 1,5 dentro de parênteses. Tá certo? Então, o que você poderia fazer? Como que você poderia construir você pode construir um negócio aqui dentro, ó. Então aqui no in você faz uma busca SQL aqui dentro, entendeu? Onde o gerente, vamos supor que o gerente aqui ele está fazendo departamento, onde o gerente, vamos buscar aqui o departamento onde o gerente é esse, o Fernandes aqui. Olha só, então primeiro aqui você vai buscar o departamento do Fernandes, dessa pessoa que tem esse CPF. Lá na tabela departamento, repara que a tabela departamento tem aqui CPF gerente. E tem DNúmero, que é o número do departamento. Então, buscando o DNúmero de departamento, onde CPF gerente é esse, aí ele vai primeiro calcular isso, aí jogar aqui qual que é esse DNúmero. E aí você está buscando todos os funcionários que trabalham naquele departamento. No caso não tem nenhum, ele não é gerente. Deixa eu ver quem que é gerente aqui. Esse aqui, 200, o João. Então vamos buscar desse aqui. Como que eu seleciono? Aqui, pronto. Pronto, agora eu peguei alguém que realmente de fato é gerente. Vamos executar a busca. Olha só, então esse João aqui, ele é gerente desse departamento da sede administrativa. E como funcionários tem o João Nogueira e o Enzo Souza. Então apareceu, puxou eles aqui certinho, tá certo? Então, se vocês tiverem dúvida, é só executar essa query sozinha e depois vocês executam a outra
maior. Ó, essa aqui vai retornar só um valor, que é o de número, entendeu? Que é o número do departamento. E a outra busca todo mundo que está afiliado àquele departamento. Ok. Bom, aqui então, exists é uma função também verificado o resultado da coluna alinhada, correlacionado é vazio ou não. Ele já até te dá dica de onde que pode utilizar, assim. Costumam ser usados em conjunto com uma consulta alinhada correlacionada, ou seja, aqui nesse exemplo recupera o nome dos funcionários que não possuem dependente. Select todos os funcionários onde não existe, e aqui ele coloca os funcionários que... Aqui ele vai buscar todos os funcionários que têm dependentes. Né? Então você vai pegar todos os funcionários que têm dependentes e depois você vai excluir, né? Remover, e depois aqui você está buscando todos os funcionários em geral, e aí você vai remover aqueles que têm dependentes. Ou seja, você vai ficar com os que não têm dependentes. Né? Então, são esses aqui. Bem bacana também, executem aí para fazer o teste e entender bem, tá? Se não entendeu, executa testes para praticar. Ah, professor, e tal coisa, como que fica? Faz o teste, não tenha medo, né? Vem aqui no SQL, começa a escrever, arrume, deu algum erro, dá uma olhada no erro, tenta arrumar no local, dá uma olhada de novo no slide. E se precisar, pode me mandar as dúvidas, tá certo? É praticando que você vai ficar melhor, né, nessa linguagem. É como se fosse uma linguagem de programação, tem que praticar. Então, o exists retorna true se existe pelo menos uma tupla no valor de consulta alinhada, e retorna false caso contrário. Temos também o operador N, né, que retorna true se o valor V for igual a um valor dentro daquele Vzão, ou seja, equivalente a in. Né? Se tem algum naquele subconsulta, que deve retornar um valor. Ou some igual a n, né? Operador igual a n, tá? Então aqui ele fez alguns, né? O que ele fez? Ele está buscando primeiro aqui dentro, né? Vamos olhar primeiro aqui dentro. É sempre bom subconsulta, você olha primeiro o que está dentro. Seleciona salário de funcionário, onde departamento é número 5, ou seja, selecionou isso aqui. Né? Essa coluna do meio aqui, coluna central. E aqui ele está selecionando nome e salário de funcionário, tal que salário é maior do que algum desse aqui. Ou seja, quando ele pergunta se para todos que o salário é maior do que algum desse aqui, some, ele significa o quê? Os funcionários possuem salário superior aos salários do funcionário do departamento 5. Ou seja, todos aqueles que possuem salário superior a algum funcionário do salário do departamento 5. É só você pegar o menor, né, 25 mil, por exemplo. Então vai ser todos que têm salário maior ou igual a 25 mil. Não. Todos esses que estão em amarelo. Tá esses valores bem altos porque está em dólar, mas está nos Estados Unidos o salário é calculado anualmente, né? Então, todos esses que estão em amarelo têm salário maior do que 25 mil, que é o menor do departamento 5, então ele vai entrar aqui, porque é assim que funciona o some, é algum, né? Para algum desse aqui, então ele vem parar aqui. Tá ok? Aqui tem algumas subexpressões também, alguns exemplos.
lesse 5 menor do que alguma tupla na relação, se você tem a relação de 0, 5 e 6, sim, né? 5 é menor do que 6, por exemplo. 5 maior do que some. Se você tem 6 e 5, não, porque 5 é igual a 5 e 5 é menor do que 6, né? Então, o que ele só está mostrando, né, como que funciona. 5 igual a some. Se o some está resultando em 0 e 5, sim, né, porque 5 é igual a 5. E é diferente também. Bom, tem mais um operadorzinho avançado que é esse all, né? Ele retorna true se v for verdadeiro para todos os valores no conjunto. Olha só. Então você faz uma expressão, aí você coloca menor ou maior igual all todos. Por exemplo, isso aqui poderia ser usado para você verificar se o salário de um departamento é sempre maior ou igual do que all salários do outro departamento, entendeu? Aí ele vai retornar true se realmente for todos maior ou igual do que do outro, ou false do contrário. Por exemplo, aqui, ó, acho que foi exatamente isso que ele fez. Ó. Retorna os nomes dos funcionários cujo salário é maior do que o salário de todos os funcionários do departamento 5. Então vamos executar aqui. Ops. Aqui dentro talvez. Pronto, retorna o nome dos funcionários que é maior do que todos os funcionários do salário 5, do departamento 5. Perdão. Então, outras funções. Tem mais algumas específicas aqui, tá certo? Que também é importante a gente saber. Trunc e round são truncar casas decimais, tá bom? Então, por exemplo, se você tem um valor de ponto flutuante com várias casas decimais, se você faz o trunc aqui, ó, com 2, é duas casas decimais, fica 1,34. Né, o round faz o arredondamento, fica 1,35. Aqui está errado no slide. O round ele faz o arredondamento. E o trunc ele não faz. Só limita casas decimais, tá bom? Round é de arredondar, né? Do próprio inglês a gente já sabe. E o trunc é de truncar, ou seja, só joga fora aquilo que não está sendo utilizado. Então ele dá exemplos aqui com o round trunc, né? Então você vê como fica bem diferente. E limit. Limit limita as primeiras tuplas da consulta, ou seja, joga o resto dos resultados fora, você coloca um limite, né, de quantos resultados você quer naquela consulta. Limite de 5 vem os 5 primeiros. Ah, professor, e se eu quiser depois considerar o resto? Aí você usa esse offset. Então, a partir dos 5, você considera os próximos. Ah, esse aqui não é o... Esse aqui desculpa, é um comando para o Postgres. Então depois eu vou pegar para vocês qual que é o do MySQL. Agora eu não lembro como que funcionava. 5, 10, enfim. Existe como, né? Número de registros. Então, quando você tem muitos dados, por exemplo, se você combinasse de funcionário com projeto, daria o produto cartesiano, lembra? Então dá um negócio enorme, né, de dados. E aí, por exemplo, você pode querer processar aos poucos no seu programa, aí você usa o limit. Tá certo? Então depois eu vou mandar para você, o limit já funciona em todos, depois eu vou mandar para vocês como que é o offset no MySQL, que é para você fazer uma paginação dos resultados. Por fim, para cada tipo string tem um operador de concatenação, pode juntar os valores. Como ele fez aqui, ó.
Ah, eu não sei se isso funciona no MySQL, hein? Ele juntou o primeiro nome com o nome do meio e o nome final como uma única coluna de nome completo, utilizando esse operador de concatenação, e aproveitou para colocar um espaço entre eles. Esse aqui também não funciona igual, é que esse slide está para o Postgres, mas depois eu vou ver para vocês como que funciona a concatenação, e aí eu mando lá no nosso grupo, tá certo? Então é isso, pessoal. Essas são funções mais avançadas assim do SQL. Eu não espero que vocês aprendam e decorem todas, saibam todas. Entretanto, é bom saber que existem. Então, por exemplo, se cair na prova, você vai poder consultar esse slide e utilizar, entendeu? Ou então, se for pedindo num exercício mais difícil, você pode buscar consultar, né, com calma para fazer esse exercício e bolar essa expressão SQL mais complexa, tá certo? Mas com certeza o que você precisa saber, mais importante assim, é a utilização do where com condições de expressões booleanas, por exemplo, AND, OR e enfim, mais complexas assim. O group by também é muito importante. O order by, tá certo? Order by. O like para manipular e buscar strings, e também a da aula anterior, né, de junção, é muito importante, tá certo? De junção e ter bem claro qual que é a diferença de junção para produto cartesiano, tá bom? A partir disso, com certeza vai conseguir fazer todos os exercícios, e nós vamos conseguir fechar essa matéria muito bem. Então, busquem fazer os exercícios, praticar, testar tudo aqui nesse sisteminha, né, que vai estar disponível para cada pessoa. E no mais é isso. Confiram no AVA, né? Eu sempre vou estar informando para vocês a lista de exercícios no AVA. Beleza? É isso, turma. Até a próxima aula, então. Qualquer coisa, manda mensagens através do grupo do WhatsApp.